E só para avisar vocês que a Mônica hoje não vai poder estar conosco, ela está fazendo um trabalho em uma cidade chamada Barro Alto, e então ela não vai conseguir acompanhar hoje a nossa reunião aqui, mas estamos aqui por vocês. Então, a ideia agora é a gente conversar um pouquinho sobre o primeiro passo do Reconomy Canvas, né? Se ainda, o que vocês sentiram. Mel, você tem alguma orientação para essas colocações? A gente pode só começar levantando a mão, quem tiver vontade de falar, a gente começa com dúvidas. Eu pensei da gente compartilhar a tela, o que vocês acham? E aí a gente vai se guiando pelas imagens do Ikigai, e aí vocês vão trazendo, quem achar que está com alguma questão que gostaria de trazer especificamente sobre desafios, a gente está reservando mais ou menos 20 minutos para a gente estar no Ikigai e mais ou menos 40 minutos para a gente navegar os desafios do território, por conta da complexidade, né, do território. Então, só para a gente cuidar juntos desse tempo, tá? Vamos tentar cuidar juntos desse tempo para que a gente possa também navegar no território com uma certa qualidade. Vamos lá. Perfeito. Então, o Ikigai já está aqui, e aí eu acho que a gente pode usar essa sistemática, então. Quem tiver, então, algum feedback ou comentário ou dúvida, vamos levantando a mãozinha no Zoom para a gente organizar as falas, e a gente começa assim. Então, quem tiver... Aí, a Claudinha já tem uma dúvida. Começamos pela Cláudia. Diga, Claudinha. Então, na verdade, eu queria saber se teve a razão de não colocar o Ikigai com a missão, paixão, vocação, profissão, que é o Ikigai completo. Porque então, a gente teve que fazer, eu e a Jéssica precisamos fazer isso. Ela sentiu essa necessidade, porque é uma forma de afunilar para chegar no central, né? Que bom, Claudinha, que bom. Foi bom você ter trazido esse ponto. A gente, na verdade, o que a gente procura fazer com o Ikigai é uma tessitura enfim, de comportamentos, de tendências, de olhar para o mundo, sabe? Como que esse indivíduo olha e se percebe no mundo, ou seja, o que é que chama a atenção dele. Aqui a gente está olhando para o Ikigai a partir dessa visão. Então, eu vou te falar muito particularmente da minha posição, né? Eu, ao fazer o Ikigai, eu nunca senti essa necessidade. Então, por isso, eu fui muito para essa tessitura completa, porque todas essas dimensões, elas trazem nuances e elementos que tecem com as demais dimensões. Então, o que acontece? A gente consegue fazer uma leitura que é exatamente o cerne, né? que é a constituição do Ikigai, a partir do desdobrar dessas dimensões. Agora, a importância é desdobrar ao máximo, é colocar o máximo. Então, essa árvore fica bastante grande, e aí, ao ver essa multiplicidade de aspectos do indivíduo, é que dá para a gente construir essa tessitura. Eu não senti essa necessidade, tá? desse mergulhar nesses outros elementos do Ikigai mais específicos. Mas eu acho que se cada um sente, é livre para trazer, sabe? E, inclusive, outras metodologias. O Ikigai é uma metodologia proposta para a gente trabalhar propósito individual, mas a gente pode olhar por outros campos também. Até o Christian trouxe uma outra ferramenta que ele colocou lá no WhatsApp, e quando teve a mentoria ontem, Claudinha, a Jéssica participou, e antes da Mel entrar eu conversei com ela sobre isso. E o que eu disse para ela foi o seguinte, que às vezes você fazendo o Ikigai do jeito que ele está, sem as intersecções de dentro, você já tem uma visualização que já te permite chegar no Ikigai. Mas que óbvio, que se você quiser aprofundar e trabalhar nessas outras questões também, tanto melhor, né? Mas é que às vezes, por exemplo, eu estava até comentando do meu caso, eu fiz o meu com a Mel. E quando a gente fez, já estava tão nítido o que era que não precisou, né, entrar no detalhe, mas eu acho que é super possível, né, de fazer isso e entrar nesse detalhe, se for interessante para a pessoa, se a pessoa quiser. Tá, obrigada. Nada, Lucimara. Oi, gente, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre a formulação dessa frase do Ikigai no final, né, que vai lá para o meio e que sintetiza.
ela tem um jeitão que é mais uma frase, que é mais um statement, que vocês têm alguns exemplos. Por que eu digo isso, né? A gente colocou lá, por exemplo, coisas que ama, arte e natureza, coisas que são pagas para fazer. Então, consultoria, planejamento estratégico. E quando a gente junta tudo isso, vira alguma coisa do tipo atuar com projetos que unam arte e natureza pelo bem do planeta, sei lá. Vamos supor que seja isso, tá? Eu não estou falando como ficou. Mas a minha pergunta é se é uma frase, começa com verbo, uma diretiva, assim, né? Atuar, ser, corresponder, etc., ou não. Né? Eu queria entender um pouco isso sobre Olha, a questão do propósito central, né? ô Lucimara, pela experiência que eu tenho tido com o Ikigai nos últimos anos, ele é diferente de construção de propósito, tá? O propósito é uma frase. Geralmente o propósito começa com um verbo, né? Que é um verbo do realizar, do ser, do agir, né? O Ikigai não, ele é uma energia. Então isso é interessante da gente. Por isso que quando eu falei quanto maior a árvore, mais claro ele fica. Se a gente fizer uma árvore muito pequenininha, muito resumida, né, a gente bota 3, 4 elementos, isso dificulta a gente conseguir fazer essa tessitura dessa subjetividade que une todos esses elementos, porque o Ikigai diz respeito a uma energia de movimento. Consegue? Posso mostrar o meu? O seu, Andy, eu acho que o seu pode ajudar bastante. Pode ajudar bastante. Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui. Não sei se vai. Ele está impresso. Mas a gente tem ele online, não tem? Eu só preciso achar que vai ser tá. Tudo bem, então você tem a frase, né, Angélica? A frase central. Então, a gente chegou numa palavra, no meu caso. Entendeu? Não dá para enxergar a sua folha de papel. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Peraí, rapidinho, Aqui, achei. Em geral, é uma palavra, Lucimara, às vezes no máximo 2, mas que dizem a mesma coisa, que são adjetivos que são parecidos, sabe? O exemplo que a Mônica deu dentro do vídeo, de fato, vinha realmente um verbo, uma diretriz assim mais para o propósito, né? Sim. Mas eu gostei de saber que a gente pode buscar outras maneiras de expressar também isso, né? Isso. Olha, aqui foram as coisas que eu fui colocando, né? Daquilo que eu amo, aquilo que o mundo precisa, enfim, né? E dentro da análise, a hora que a gente começou a ler e verificar tudo isso, a gente foi fazendo essas nuvenzinhas aqui para auxiliar, que já foram dando uma sensação aqui do que viria, né? De um afunilamento aqui, né? E aí, no final das contas, a gente chegou numa palavra, que é transformação. Então, que é isso que a Mel está falando de uma energia, né? Energia de transformação, não necessariamente uma ação específica, alguma coisa assim. Porque tudo as relações todas daquilo que sou eu, elas acabam sempre envolvendo algum tipo de movimento de transformação, de transitar, como eu coloquei aqui, transitar de um estado para o outro, né? Impulsão para ação, fluxo, processo. Então, isso tudo acabou chegando nessa palavra de transformação. Legal. Aqui, o que a gente quer mapear é como é que esse indivíduo ele age no mundo, como é que ele enxerga o mundo, como é que ele vive, né? O que é que faz, que dá prazer. Então, quando ele olha para as necessidades do mundo, o mundo precisa de uma porrada de coisa, mas especificamente ele escolhe algumas coisas. Esse porquê que ele escolheu aquilo, essa energia que impulsiona ele para esse movimento, entendeu? Então, o que a gente está tentando encontrar é que energia é essa que está por trás de tudo isso, que pulsa, né? No caso da Angélica, o movimento de transformar constantemente, até o trabalho que ela faz com as mãos, né? Ela faz um trabalho com as mãos, é sempre um lugar de transformar de um estado para o outro, sabe? Então, esse é o elemento que é vital da construção do Ikigai nesse contexto aqui. Por isso que talvez, né, tenha sido uma questão, a gente já usou muito no passado, eu já usei muito os demais elementos do Ikigai, mas para agora eu entendo que se a gente consegue fazer uma boa nuvem, uma boa árvore, né, mesmo com consistência de tudo aquilo das dimensões, das 4 dimensões que o Ikigai se propõe, a gente encontra com facilidade o centro do, né, o Ikigai em si.
ótimo. Porque o feedback um pouco que a Camila, na troca que a gente teve, foi muito boa. Ela foi, a gente tem que tomar cuidado para já não ser a proposta de valor do negócio. Porque a gente está no começo da trilha. Sim. E foi muito bom ouvir isso dela, a Camila. E a outra coisa também é isso que vocês trouxeram como centro de energia, porque senão a gente começa a usar já uma linguagem já direcionada a negócio e não o que é onde o nosso coração pulsa, né? Exatamente. Fala, Gláucia. A gente fez uma coisa que eu quero saber se tudo bem. Acredito que sim, na verdade. O nosso projeto é fictício, durante a mentoria, a gente conversou que a gente faria, tipo, uma facilitando a outra, né? O tempo todo. Então, hoje a gente já começou desse jeito. Então, assim, o que a gente fez? A gente duplicou esse Ikigai no nosso mapa. É mapa que chama, né? Eu não sei. É Sim. mapa que chama isso. No Miro de vocês. No nosso Miro. A gente já duplicou. Então, eu comecei facilitando ela, depois ela me facilitou. Só que, assim, a gente teve 1 hora de encontro só hoje de manhã. A gente já tinha tido mais um outro encontro, mas foi um encontro mais para a gente se conhecer, sabe? Que eu acho que foi muito importante, assim. E aí, quando acabou, a gente falou, vamos, então, de repente, tendo os insights do que a gente... Porque, assim, gente, eu não sei, eu tenho muita dificuldade de falar de mim, assim, sabe? Então, quando eu começo a perguntar o que você ama, parece que eu travo. E aí eu nem sei, é como se eu não soubesse... E aí eu fiz no bloco de notas do celular, eu botei as 4 perguntas e todo insight que eu ia tendo durante o dia, eu fui lá anotando. E aí depois eu fui passando para o Miro. Então, assim, na verdade, a gente começou uma facilitando a outra, mas a gente meio que combinou que cada uma ia meio que finalizar o seu Ikigai sozinha e que depois amanhã, no encontro que a gente vai ter para falar de território, a gente meio que ia tentar ver se a gente consegue descobrir qual é esse propósito, né? Esse centro, assim, o que conecta tudo. E aí eu queria saber se tudo bem, se o caminho é esse aí. E só mais uma coisa. Aí, bom, nesses insights que eu fui tendo durante o dia e tal, o meu tá muito grande. O meu tá muito grande. Ótimo! Todo que eu amo, eu vou ter, tipo, 31 coisas. Eu fui contar aqui agora. Ótimo! E aí, enfim, tudo bem, né? Pelo que eu entendi, tudo bem. É bom, então, não é ruim. É bom. Literalmente, o que abunda não prejudica. Gente, eu sou geminiana, então, assim, é muito difícil para mim escolher uma coisa. Eu gosto de muita coisa, realmente, assim. Então, foi uma coisa... Que bom. Isso vai ajudar, vai ser, na verdade, ele vai facilitar você encontrar teu Ikigai, porque o que você precisa fazer, a leitura, que é sutil nesse caso, é ler por trás disso tudo que você escreveu, quais são as sinergias que tem entre uma dimensão e outra, sabe? O que no ambiente do que você ama, de alguma forma, faz você escolher o que você escolheu do que o mundo precisa, e que, de alguma forma, você paga para fazer. São linhas tênues, sabe? De conexão, de tessitura. E é isso que está por trás, que é teu Ikigai, que é a tua energia de movimento na vida. É aquilo que faz, quando falam para você que você vai fazer alguma coisa relacionada a isso, faz você acordar 5 horas da manhã, assim, amarradona para fazer, sabe? Essa é a energia. Agora eu vou buscar uma provocação. Desculpa, fala, Mel. Termina. Não, só falei que a gente quer nomear essa energia. Fala, sim, Angélica. Mas e aí, esse processo que a gente fez também, a primeira pergunta que eu fiz, o que vocês acham? De vocês fazerem separados, começarem e depois terminarem, é isso? E duplicar o mapa no... Não, olha só, isso é importantíssimo. Até ontem, na mentoria, a Lucimara trouxe essa questão, né? Se você tem um empreendimento com 2 empreendedores, são 2 mapas. São 3 empreendedores, são 3 mapas. São 20 empreendedores, são 20 mapas de propósito individual. Cada indivíduo dessa organização, o ideal, a proposta é que a gente mapeie o Ikigai de cada um e depois a gente possa construir um mapa, né, que conecte esses Ikigais, que mostre onde é que estão as forças de cada um. Isso é lindíssimo. Eu ainda não fiz nenhum assim com muitos empreendedores, mas seria incrível poder fazer um mapa como esse, tá?
Aqui Não, embaixo a gente fala disso, 2 empreendedores aqui. A provocação que eu ia fazer quando você falou que trava, né, na hora de falar o que você ama, tal, e precisou, eu senti um pouco assim, eu não sei se eu entendi correto, Glaucia, mas eu senti um pouco de timidez. Então, qual que é a provocação que eu estou fazendo aqui? Imagina você facilitando um outro empreendedor que tem a mesma pegada e não quer se colocar dessa forma, né? Então, é importante saber que isso facilita na sequência, como a Mel estava falando, quando você coloca os mapas juntos, vocês colocam as similaridades, as diferenças que vão, assim, as potências de cada um, isso tudo vai ajudar a construir depois um propósito mais consistente do que se você não tiver informação. Então, é bom que isso tenha acontecido com você, porque você, quando for facilitar alguém, pode se deparar com o mesmo tipo de situação, né? Então, para estimular que a pessoa faça, porque essa coisa de se expor, assim, às vezes pode ser complicado para alguma pessoa, mas, de certa forma, é importante, ainda que ele faça o mapa dele, para poder compor junto com as outras pessoas que vão estar no empreendimento. E aí, não, com certeza tem bastante timidez na questão, mas assim, eu acho que depois também, com essa coisa de ficar anotando e tendo os insights e anotando, eu acho que até que veio bastante coisa. E agora, assim, só mais uma pergunta final. Eu tive muita dificuldade, então, assim, as 3, o que você ama, o que o mundo precisa e o que você faz bem, eu acho que eu consegui colocar um número considerável de coisas, assim, sabe? Só que o que te pagam para fazer é realmente a minha grande dificuldade, né? Primeiro que realmente eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade gigantesca de me vender. Eu tenho muita dificuldade de me vender, de precificar o meu trabalho, eu tenho muita dificuldade de falar de dinheiro, então, para mim, isso é realmente um bloqueio quase, sabe? E, além disso, eu fiquei esse tempo todo, como eu falei para vocês no primeiro encontro, sem trabalhar, então também é uma coisa que eu não desenvolvi com a maturidade desses últimos anos, entendeu? É uma coisa que ficou meio estagnada, porque eu fiquei num lugar muito de não estar trabalhando. Então, é uma coisa que eu realmente não desenvolvi, eu acho, sabe? E aí, eu não sei, aí eu estou pensando o seguinte, aí o que é? Aí é o desafio da Lu, tipo, me ajudar a pensar no que eu... Como é que seria, assim, como facilitador? Estou aqui pensando. Porque mesmo depois desses insights todos que eu fui tendo e que as outras 3 coisas eu acho que eu estou até satisfeita com o que eu consegui completar, aquele ali eu travei, entendeu? E travei mesmo, não vem nada, assim, é como, tipo assim, enfim. E aí é isso. Isso é um dos desafios do facilitador? Como é que funciona, assim? Sim, esse é um desafio do facilitador, porque você não é a única que tem questões com dinheiro. Muitas pessoas, aliás, a humanidade tem cura com dinheiro, de formas diferentes, cada um numa situação, num aspecto, mas todos nós temos curas com dinheiro. E a gente precisa trabalhar isso, né? Aqui, para te ajudar, você pensa o seguinte: quais são as capacidades técnicas, coisas que você sabe fazer? Tanto saberes empíricos quanto saberes acadêmicos que você tem entram aqui. Mesmo que você não tenha trabalhado com isso. Por exemplo, eu sou publicitária, tá? Nunca trabalhei com publicidade e propaganda, mas assim, tenho técnicas na área de comunicação que eu poderia estar vendendo agora. Não trabalho hoje com isso, não trabalho com venda de comunicação, mas eu poderia vender. Isso é algo que é vendável, porque é pago, né? Existe valor de mercado para isso. Então, você pode usar essa tática para você conseguir preencher essa área. Faz sentido? Beleza. Jéssica e Lucas. Vamos encerrar com Jéssica e Lucas para a gente ir para o território, pode ser? Se eu estou controlando o tempo aqui, a gente tem mais uns minutinhos. Tá bom. Tá. Não, eu queria... São 2 coisas. Uma, dar um depoimento, porque o Ikigai, para mim, foi super importante o papel da Cláudia como facilitadora para mim. Justamente porque não são temas que a gente está acostumado a pensar, trava mesmo, eu também travei, e ela me ajudou a destravar. Então, foi assim, e até por isso a gente demorou mais tempo, então a gente não fez o território, a gente preferiu estar com qualidade de tempo, e aí acho que aí talvez o desafio, quando você tem pouco tempo, aí as meninas tinham, acho que ainda 2 Ikigais para fazer, então com 1 hora, a gente conseguiu fazer só o Ikigai em 2 horas, com tempo, com calma, porque a gente entendia a importância, e ela, como facilitadora, fez um papel importantíssimo para mim, comigo, né? Então, acho
bacana poder pensar em outras possibilidades de começar a fazer sozinha, mas o grande insight é quando tem alguém de fora lendo, para mim foi isso, né? Alguém de fora lendo, quando você está dentro pensando em você mesma, você não consegue nem fazer conexão entre o que ama, o que faz, o que ganha, mas tem alguém te facilitando, eu tenho alguém lendo e fazendo as conexões, te ajudando depois a decodificar, né? Então, só um depoimento de como facilitada. Jéssica. Obrigada. Lucas? Para mim, na verdade, é mais um insight assim, que eu acabei tendo, que eu percebi que talvez, então, essa ideia do Ikigai, ele acontece... Acho que até conversando com o Cid, a gente falou disso. O Ikigai, para quem está começando alguma ideia e não tem muito elaborado o que quer fazer, qual é o projeto, ele vai ter uma abordagem um pouco mais exploratória, assim, né? Quanto mais abrir, melhor para você descobrir o que você quer e tal. E para quem já vem com uma ideia meio construída, como muitos aqui já vem com uma ideia de projeto, eu percebi que o Ikigai ele é mais uma ferramenta talvez de redescoberta de algumas coisas, ou talvez de refinamento, né? Então, eu fiquei pensando nisso assim, como facilitador com outras pessoas, talvez entender isso também, e talvez isso mude até o jeito que eu me comunico com ele na facilitação. Perfeito. Eu acho que foi o que eu descobri. Tem algo que é importante nessa tua fala, que vocês vão perceber ao longo da jornada, tá? A força que é descoberta aqui no Ikigai, né, do empreendedor, ele é um elemento essencial para ser cuidado ao longo da modelagem do negócio. Vamos dizer que essa pessoa gosta, como a energia de movimento dela, como é o da Angélica, é de transformação, mas aí ela começa a modelar um negócio que tem rotinas super rígidas, que tem uma estrutura que não combina com quem ela é. Isso não vai acontecer, né? Dificilmente vai acontecer de ir para esse caminho. Mas vamos dizer que o negócio que ele está modelando caminhe para um lado que não conecta com ele, entende? Ou com ela, né? Então, a importância o Ikigai, ele vai dar o tom, sabe, dos contornos desse negócio, de como que esse negócio precisa ser para acolher esse Ikigai, né? Para que esse Ikigai possa realmente estar se manifestando, né? Em todas as etapas do negócio, para que esse empreendedor se sinta realizado, né? Então, tem um lugar aí um fio condutor para o resto do negócio. Fala, Camila. Oi, gente, boa noite. Eu queria me desculpar pelo meu atraso. Então, eu ouvindo aqui o que todo mundo está trazendo, né, a Glaucia principalmente, eu queria fazer uma pergunta que fala um pouco sobre esse processo de construção do Ikigai, assim, porque eu compartilho um pouco da sensação da Glaucia, dessa dificuldade de falar sobre si em tanta profundidade, principalmente com pessoas que você tem pouquíssima intimidade e ainda mais, talvez, dentro de um coletivo, se você estiver fazendo isso com um grupo empresarial ou com um grupo de sócios, etc. E eu tenho mais facilidade, falando de mim pessoalmente, quando eu recebo com antecedência um programa, assim. Então, se eu chegar para uma reunião sabendo que eu vou ter que produzir nessa reunião, e ainda mais se for a partir de um pensamento sobre mim mesma, nessa profundidade, eu acho que isso facilita o processo de diálogo, de entrega, pelo menos para mim, numa reunião como essa. Então, a minha pergunta antecipar um pouco o que é a agenda de uma primeira reunião dentro de um processo de facilitação, trazendo um pouco essas perguntas que serão feitas a partir do grupo que vai estar envolvido, para que essas pessoas possam refletir sobre isso antes de chegar. É ruim ou não? De jeito nenhum. Eu penso exatamente como você, Camila. Eu fico muito mais segura, muito mais tranquila quando eu sei o que vai acontecer. Eu tenho pelo menos uma noção do que vai acontecer. Acho que a Melissa compartilha isso comigo, por isso que a gente, por exemplo, passa o fluxo para vocês do encontro. Enfim, a gente procurou na nossa comunicação antes do início da jornada esclarecer uma série de pontos, o que ia ser trabalhado, qual seria a dinâmica, justamente para que vocês tivessem esse conforto. Então, eu entendo que a hora que você começa uma facilitação, você pode, a hora que você vai, sei lá, elaborar uma proposta, ou já com a proposta aceita, você começar a organizar
a coisa, com certeza você pode fazer isso e passar isso para o empreendedor, dar olha, nós vamos tratar sobre tais coisas, vai envolver alguma questão pessoal, tal, não sei o quê, você dá o caminho das pedras para ele já vai preparado, com certeza. Eu não vejo problema nenhum nisso, pelo contrário. Posso contribuir? Pode, isso. Eu acho que é muito importante, quando você está facilitando alguém, você ler um pouquinho essa pessoa e entender. Eu funciono muito bem no... Ih, agora, fala! Funciono. Se eu pensar, eu começo... né? E, de repente, não sai. Então, acho que entender de quem você vai puxar um Ikigai é super importante, um papo, porque tem gente que funciona melhor de um jeito, tem gente que funciona melhor de outro, né? Então, eu acho que o Ikigai é maravilhoso e eu acho que você pode adaptar, né? Você vê que a pessoa está com dificuldade, talvez você até adapte o próprio Ikigai ou use uma outra ferramenta, porque temos nossa, né? Cada um é um e cada um funciona e responde de maneiras diversas. Então, acho que vale a pena essa leitura da pessoa que você vai facilitar para você escolher a melhor ferramenta, né? De repente, a gente pode até fazer um banco de sugestões de ferramenta de autoconhecimento, Claudinha conhece bastante, porque tem gente... Eu gosto de supetão, me pegou de supetão, eu falo, sai muito mais fácil. Se eu pensar, eu me embolo todinho. Fala, Lucimara. Então, Mel, minha pergunta já é de território, então fiquem à vontade. Se vocês vamos quiserem entrar migrar... mesmo, já deu nosso tempo. Vamos entrar no tá território, bom. senão a gente não consegue falar. Não, tá ótimo. Então, depois talvez também Camila tenha outras perguntas, a gente trabalhou juntas, e a cada caixinha ia frutificando assim várias perguntas, ideias sobre o que pode ser a noção de território quando a gente está falando de um território de atuação e não quando é geográfico. Então, na mentoria ontem, a gente já falou sobre isso, né? Que tudo bem ser um território de atuação, mas eu queria trazer duas perguntas que mais me chamaram a atenção quando a gente adapta para o não geográfico, para poder ouvir vocês. Uma é aquela que fala assim, as pessoas são locais a esse território, e o outro são das fronteiras. Por que eu estou perguntando isso? No caso, por exemplo, a gente falou ontem, né, do setor de museus e de cultura. Os locais são aqueles que são conhecedores desse setor. Se a gente estivesse falando do campo da saúde, são os médicos? Ou como vocês traduziriam locais? Essa seria a minha pergunta. E fronteiras, a gente adaptou, por exemplo, pensando assim, você tem as fronteiras de saber da área cultural e elas têm fronteiras com o social, com a educação. Seria mais ou menos por aí? Eu queria entender quão subjetivo essas duas perguntas podem ser e que se orientam. Sobre as pessoas que estão aqui, essa é uma pergunta especificamente para território geográfico. Essa você não precisa usar. Não essa, você pode substituir por uma outra pergunta que tenha a ver e que tenha assim, significância real para aquilo que você está mapeando em termos de território e a relação com o social. Isso aqui é especificamente para território geográfico, assim como os comuns, né? Quando a gente está falando de comuns, né? Aqui, quais são os comuns desse lugar? A gente está falando dos ativos, né? Naturais. Então, a gente está falando aqui de recursos, eu não queria chamar de recursos, né? Mas dos ativos ecossistêmicos mesmo. O que é que tem aqui nesse ecossistema, nessa biorregião, que é valioso para todo esse território, né? Para toda enfim, essa vida que pulsa nesse território. E aí mapear esses comuns, nesse caso, pensando um empreendimento, né? 100% econômico, né, no sentido geográfico, no sentido local, né, ele é essencial, porque esse é um elemento que é muito deixado de fora, né, literalmente de fora do olhar do negócio, né? Então, assim, você se apropriar como ator desse território, daquilo que é comum, é essencial. Se apropriar no sentido de que você é mais um ator que faz, né, que interage com esses comuns. Então, por isso essa pergunta aqui. Então, esses dois elementos são especificamente para territórios geográficos, tá?
E aí, qual foi a tua outra pergunta? Sobre fronteiras, né? Quão grande é o meu lugar, quais são as suas fronteiras? Aí vai depender do recorte que você vai fazer do teu ambiente, né? Que lugar é esse do subjetivo que você tá fazendo esse recorte? Então, você vai dar o tamanho que para você faz sentido dentro desse campo. Você deu um exemplo que eu não consegui captar. Você podia dar de novo? Falei, se esse território está circunscrito na área museológica e cultura, as fronteiras estão nos campos de saber do social, da educação, por exemplo, que seriam outros grandes temas e territórios, mas que tangenciam esse tema da cultura. Poderia ser isso? Poderia ser isso. E você pode fazer recortes também com outras lentes para o mesmo ambiente. Você pode fazer recortes com outras lentes, mas, assim, por exemplo, você pode fazer um recorte, já que você está falando de museu e cultura, é um ambiente que o todo maior dele pode ser global, por exemplo. O todo maior dele pode ser um ambiente global, né? E você pode botar o todo imediato deste museu específico que você está lidando como algo relacionado a um território geográfico mesmo específico, pode ser estadual, né? Rio de Janeiro, ou pode ser uma linha de trabalho, de pensamento, né? Uma linha de subjetividade, por exemplo, museus vivos, só os museus vivos. Então, ele é uma linha de museus, não são todos os museus. Enfim, você pode trazer ambientes, né, para ser esse teu todo imediato, onde ele vai pulsar um tipo de contorno, né? Onde uma realidade, um tipo de interação acontece naquele ambiente. Ok. E aí essas fronteiras vai depender do que você vai querer mapear. Então, se a gente está atendendo ou facilitando um projeto específico, eu posso trabalhar um pouco essas perguntas, adaptando para a realidade desse território. Então, assim, pode ser que não sejam pessoas locais, mas pode ser que eu queira perguntar quão especializado é o setor, ou se as pessoas são especialistas ou existe ali um mix de conhecimento. Tá. Perfeito. É isso aí. Beleza. O que é importante é que esse campo é um campo de você dar um zoom, né, sobre as relações econômicas e sociais desse lugar. Esse é o zoom. Aí, como é que você vai dar esse zoom? Aí você vai trazer enfim, né, as perguntas, os argumentos que tenham mais sentido com o que você estiver trabalhando. Eu acho que as outras características, do ponto de vista dos acordos produtivos e comerciais, ficam mais evidentes. Então, quais são as relações de trabalho, como é que se recruta nessa área, como é que se capta recursos, se é investimento, se é doação, aí tudo bem. Mas essas duas realmente eram bem subjetivas. Obrigada, então, Mel. Nada, querida. Eu acho que vale colocar aqui de uma forma geral, a gente já comentou sobre isso, mas acho que vale repetir, que tudo que a gente está colocando aqui no Miro, todas essas perguntas, são sugestões que partiram da experiência nossa, tanto no estudo, na formulação do e-book, e principalmente agora, mais recente, com as consultorias que as meninas estão fazendo nessa área com empreendedores que estão rolando na Real. Então, assim, isso tudo é muito adaptável, entrar com novas perguntas ou tirar perguntas que não procedem. Isso é lembrar sempre que esse Miro todo é uma sugestão e que novas ferramentas podem ser incluídas, outras podem ser excluídas, enfim. Vocês vão fazer a facilitação da forma como vocês acharem mais conveniente e de acordo com cada caso. Diga, Isa. Sim, tudo isso que vocês estão falando também tem muito a ver com a minha pergunta, com o Carlos. A gente está acolhendo o projeto do Carlos, que é um projeto que não tem território físico. Então, a gente ficou todo embananado. Vamos adaptar? Como é que a gente faz? A gente até tentou respondemos, toda a parte direita a gente respondeu, mas já levando, né, a gente ficava transferindo, porque é um projeto que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que a pessoa tiver. Aí a gente ficou todo embananado. Fomos atrás da mentoria, não conseguimos, porque a gente chegou atrasado para a mentoria da Angélica.
Então, acho Nós que falamos depois pra caramba disso. a gente vai querer depois até correr atrás. O Carlos pede desculpa, ele tá cuidando da mãe, que está com uma crise, ele está aqui só de ouvinte, tá? Então, na verdade, a pergunta é: será que existe um diagrama desse para um território que não é físico? Ou a gente cria? Aí também a gente meio que se embananou um pouquinho nas perguntas, porque é difícil, né? Isso aí exige um tempo de reflexão para você criar um outro diagrama, imaginando um... Então, a gente queria muito a ajuda de vocês, porque não é um projeto que tem um território físico. Não, a gente está Então, tendo bastante projetos sem território físico, Isa, não é só o de vocês. Tem né? Um grupo que tem bastante... o que acontece? O Reconomy, a gente pensou para localidades, para trabalhar, né, negócios regenerativos e impulsionar o desenvolvimento regenerativo das suas biorregiões, né? Esse foi o pensamento. Mas o mesmo pensamento, né, assim, da linha, né, dos conceitos de regeneração, ele pode ser utilizado para outros ambientes, para ambientes subjetivos. Então, o território pode ser um ambiente subjetivo. Isso que a gente conversou já com o grupo, né? A gente vem conversando nas mentorias. Então, eu já modelei negócios que são o ambiente virtual, né? Então, qual é o ambiente virtual, né? Quais são os contornos desse ambiente, né? Então, o negócio, que é esse centrinho aqui, né? O negócio regenerativo, essa é a segunda circunferência, né? O que a gente chama de todo imediato. Qual é o todo imediato desse negócio, né? Ou seja, qual é a fronteira desse negócio com o seu ambiente imediato? Que ambiente é esse, né? Qual é o seu todo maior, né? Então, nesse caso, por exemplo, desse negócio virtual, o todo maior é a internet como um todo. Mas o todo imediato dele tinha um contorno específico do ambiente, das pessoas que interagem no contexto no qual esse ambiente está sendo lançado, né? Que esse negócio está sendo lançado. Então, o contorno foi esse. Ela foi criando fronteiras, mas tudo assim com desenho nessa subjetividade do ambiente, né, em que esse negócio vai tá inserido. Pode ser um ambiente das empresas, né, um ambiente das corporações, mas é qualquer corporação, uma corporação específica, é um setor, né? Então, tudo isso ajuda a gente a trazer contornos para o ambiente no qual esse negócio vai estar inserido. Ele pode não ser um território físico, mas é um território do subjetivo, do campo do subjetivo. E aí, sim, as adequações são necessárias, né? Essas adequações, por exemplo, que a Lucimara trouxe agora, né, das pessoas, né? Ou seja, as pessoas que trabalham aqui são locais, né? As pessoas que trabalham nesse sistema produtivo local, é bem específico para território essa pergunta, para território mesmo, né? Território físico. Então, se a gente está pensando um outro tipo de território, então as perguntas mudam. Aqui, o contexto importante é a gente pensar que a gente quer investigar um pouco mais sobre as relações socioeconômicas desse território, entender como elas se dão nesse território, no caso, esse ambiente, né? Esse local, A gente usou muito essa palavra ambiente. Eu acho que ambiente para o virtual ele é uma palavra que deixa bem claro, né? Esse contorno que se tenta dar. E outra dica que eu queria dar também a gente também falou sobre nicho de mercado, né? Que você pode trabalhar com isso também pensando no virtual. Se eu estou fazendo um produto para mulheres, ou se eu estou fazendo um produto um serviço para um determinado ramo de atividade de organizações, enfim, você tem como contornar de algumas formas. Mas vale vocês olharem, eu coloquei na plataforma a gravação dessa mentoria da quarta-feira, que a gente falou bastante sobre isso, então se vocês quiserem dar uma olhadinha no vídeo lá, tem bastante informação lá também, mas a Mel já cobriu bastante agora também. Vou olhar, porque o projeto dele engloba qualquer pessoa, de qualquer lugar. Então, assim, né? Nem definir um ambiente, tipo, mulheres, nada, não consegue. É super aberto, tão aberto que a gente ficou meio perdido. Mas eu vou pensa que
pensando na aplicabilidade. Quando você for aplicar, as pessoas são de algum território. Né? As pessoas fazem parte de algum contexto. Aí vamos perguntando esses contextos, e aí, de repente, ele começa a criar um ambiente, né? Eu vou tentar replicar e criar com ele perguntas que sejam pertinentes para o todo imediato, para o todo maior. Tá. Eu gostei dessa expressão. Ai, meu Deus. Glaucinha, fala. Então, minha pergunta tem muito a ver assim, com o que está sendo discutido, mas é bem, assim, bem específica. O que seriam os comuns num ambiente virtual? Então, vamos pensar o seguinte: os comuns é tudo aquilo que são todos os ativos ambientais, sociais e ambientais, mas assim tem muita relação com os ativos ambientais. A gente pode chamar de ativos ecossistêmicos, mas assim que são essenciais à vida, tá? Se a gente for pensar num ambiente virtual, a gente pode pensar o que é dentro do ambiente virtual que é essencial à vida. Aí é o que eu estou refletindo junto com vocês. Será que não tem a ver com relações nutritivas, por exemplo? Né? No ambiente virtual, a gente estabelece principalmente relações, né? Será que não é relações nutritivas? Será que não tem a ver com cooperação ou colaboração? Será que aí vai estar tudo no campo muito do social, né? Agora, a gente pode evoluir ainda mais com esse pensamento, por exemplo, dependendo de que ambiente virtual a gente vai estar falando, a gente tem uma geração de energia elétrica muito grande para a manutenção desse ambiente virtual. Então, isso é um lugar para se olhar, né? Porque a gente está falando aí de um grande impacto ambiental pela geração de energia elétrica. Então, é uma possibilidade de mapeamento, né? De entender que comum é esse que está sendo atingido por esse trabalho, por essa iniciativa, enfim. Aí dá para a gente viajar. Mas assim, é porque eu tinha entendido que os comuns eram o que existia no lugar. Então, sei lá, por exemplo, um lugar tem uma nascente, ou um lugar tem uma... E aí, assim, eu não tinha entendido... Não, olha só, gente, não, agora não. Aí eu não tinha entendido que, por exemplo, eu fiquei achando que era mais assim, porque, por exemplo, sei lá, a energia elétrica, no caso, ela é um recurso que você está usando e aí ela vai ter um impacto ambiental. Ok. Isso. Mas ela não é... digamos, o recurso natural... Não, ela impacta o recurso natural. Ela impacta a nossa qualidade de, sei lá, de oxigênio. Ela impacta isso. Um dos grandes impactos, né? Então, a gente vai precisar... Os comuns é o lugar da gente olhar para isso, para quais são as qualidades desse espaço, né, desse território, que são para a gente cuidar. Que qualidades são essas que tem nesse território que a gente tem que cuidar? Ah, tá. É porque eu tinha entendido aquilo mais como realmente um recurso mais assim natural daquele lugar, sabe? Mas é isso. Isso é para um território geográfico, é exatamente isso. Entendi. Aí a tua pergunta na sequência foi como é que a gente transpõe isso para um ambiente virtual ou outros ambientes? A gente vai ter que investigar. Cada caso a gente vai ter que investigar se existe ambiente, no caso do ambiente virtual, me vem muito as relações humanas. O que mais vem para vocês de comuns em ambiente virtual? Me vem isso, a qualidade das relações humanas. Tá, entendi. E aí, no caso, essa parte da energia elétrica, alguém ficou colocando aqui no chat da nuvem, né? Que também é poluidora e tal. Então, esse impacto, digamos, que o uso da internet e desse ambiente virtual, ele causa, talvez no meu ambiente físico externo, ele também é um comum, é isso? Então, o comum, na verdade, é o impactado, né? E não a queima de carvão e tudo mais, né?
o comum é o oxigênio que foi impactado, é o que a gente hoje está perdendo. Então, é olhar para isso. A gente pode falar desses comuns que navegam em torno do nosso ambiente, né? E o que é que está... A gente pode fazer observações neles, por exemplo, fazer essa observação especificamente, né, do ambiente virtual. O comum que a gente, neste momento aqui, tem entre nós é qualidade das relações, a colaboração, a cooperação, e em termos ambientais, a gente está aqui, né, respirando esse oxigênio e tudo mais, e ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente está impactando, simplesmente por estar virtualmente conectado. Mas entendi, mas eu acho que com o tempo isso vai entrando, a gente vai entendendo realmente, porque é muito abrangente de alguma forma, e é muito particular de cada ambiente, né? Então, cada ambiente merece uma investigação própria, né? É verdade. E tem um lugar... Quando você falou... Desculpa, Mel. Pode falar, Camila. Não, é que eu fiquei na dúvida. Quando você explicou a primeira vez os comuns, que você já tinha falado na pergunta da Lucimara, eu entendi que você estava falando da biodiversidade no sentido de... e aí, falando no território geográfico, o que eu tenho de biodiversidade aqui à minha volta. Não necessariamente o que está sendo impactado, mas o que existe. Porque pode estar aqui do meu lado e eu não estou impactando. Perfeito, não necessariamente você está impactando, mas quando você mapeia os comuns, em geral, vem as observações do empreendedor. Pô, tem uma nascente incrível, mas quando chega ali naquela rua, já começa a poluir. Isso vem naturalmente. No caso de você está fazendo um mapeamento de território. E quando você vai mapeando esses elementos, você vai puxando, aqui tem as nuvenzinhas, né? Você vai puxando e vai botando quais são as observações que estão surgindo. Esse empreendedor que não tinha noção do seu território, ele passa a ter um olhar diferenciado, porque ele insere esse território e esses comuns, e o olhar, né, cuidadoso para esses comuns, na lógica de modelagem do negócio dele. E aí, qual é a grande pegada nesse ponto aqui, que é a provocação do Reconomy Canvas? Não é necessariamente que o negócio dele vá solucionar algo, especificamente de algo que ele mapeou, mas ele passa a ter um olhar aprimorado para esse território e esses aspectos todos que ele mapeou. Então, ele começa a ser um ator muito mais ativo no território dele do que aquele empreendedor que simplesmente serve o balcão todos os dias e não se relaciona com o lugar onde ele está, entendeu? A não ser de ir e vir ao mercado e tudo mais. Então, ele passa a se relacionar com esse lugar com olhos mais apurados. Então, ele passa a integrar determinadas reuniões, conselhos, ele passa a ter um posicionamento cívico diferenciado. Ele vai cuidar melhor porque ele conhece melhor, né, Mel? Exatamente, ele passa a cuidar porque ele passa a conhecer, ele passa a ficar atento, e aquilo ali faz diferença para ele. Você acha que um comum, por exemplo, na internet, sei lá, vou dar uma viajada aqui, tá? Mas, por exemplo, você tem uma empresa virtual, não sei, de escola, por exemplo, uma escola, né? Você faz consultoria para a escola e tal, você tem uma coisa virtual, ou pode ser uma escola virtual também, uma educação à distância, alguma coisa. Tipo, um comum poderia ser, talvez, assim, uma outra empresa ou uma ONG que faz um trabalho específico contra a pedofilia, sei lá, por exemplo, que tem impacto diretamente com o público que você trabalha. É nada a ver, eu estou viajando muito, ou mais ou menos, assim. Os comuns estão mais relacionados, tá, a esses ativos naturais e culturais, ou seja, da nossa interação. É natural e cultural, sabe? O natural em termos objetivos e cultural em termos subjetivos, que é da relação humana, que tem a ver com essa coisa dos organismos vivos, né? Então, ele é isso, ele não é a ONG, mas a realização, né, e a existência dessa ONG no campo cultural em que ela atua acaba sendo uma relação do comum. Né, se é um benefício e se traz equilíbrio para o ecossistema. Então, esse eu acho que talvez seja o campo da subjetividade que a Jéssica quer tanto trazer, né, que é aprofundar cada vez mais no pensamento de design e desenvolvimento regenerativo, a gente entender isso,
O design de desenvolvimento regenerativo fala de como que a gente traz vitalidade para o sistema onde a gente atua. Como que a gente, como empreendedor, impulsiona a vitalidade do nosso território. Então, tem a ver com isso. Então, tudo que a gente está fazendo durante o Reconomy Canvas todo, a gente vai estar falando de cuidado e vitalidade. Como que eu cuido melhor e como que eu impulsiono maior vida, maior saúde para esse ecossistema onde eu estou inserido. A nossa proposta audaciosa é melhorar o lugar onde a gente está, o que não é uma coisa fácil. É que o empreendimento regenerativo ele traga um impacto positivo diferencial para o território onde ele está inserido. Fala, Jéssica. Então, posso fazer uma provocação? Faça. Com carinho? Por favor. Que entra na história da narrativa de novo, né? Porque todas as lives de vocês que eu vi antes, ou quando a gente define o que é economia versus o que é reeconomia, a gente fala muito de localização, né? Trabalhar com a localização e não globalização. E aí, quando eu leio o livro, né, que fala também, né, que nosso negócio tem que ter, tem que ser dentro de uma escala humana, né, grande o suficiente para ser capaz de nos nutrir e pequeno o suficiente para manter as relações de reciprocidade entre você, o seu projeto e o seu lugar. Então, eu fico pensando no papel de facilitadora, né? Às vezes vai ter alguns projetos que eu não sei se é o Reconomy Canvas que vai responder, né? Ou é a provocação que a gente vai ter que fazer com a pessoa, com o empreendedor, de dizer assim, olha, o seu negócio é virtual e pode ser qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, assim, será que a gente não pode pensar numa localização, né? Porque se a gente quer melhorar o território dele, talvez uma provocação para esse empreendedor seja como que a gente pode afinar, né, o seu público ou o seu território para poder fazer um sentido, para poder ter uma escala humana, porque a gente fala, não queremos qualquer escalonar, né, virar multi. Então, e o mundo virtual está aí, a gente não pode negar. Então, como é que a gente ajuda esse empreendedor a realocar, né, e pensar esse território que seja virtual, mas com a característica que a gente quer dar de reeconomia, que tem a ver com a localização e não globalização, senão a gente está entrando, só está dando uma carinha diferente para um outro modelo de negócio. Sim, perfeito, Jéssica, acho ótima a tua provocação. Eu acho que existem negócios que têm características realmente que podem ser multiterritoriais, né, como consultoria. O Lucas está fazendo um trabalho com o CID em consultoria. Então, a consultoria, ela é isso, ela é uma consultoria, ela traz um conhecimento, né? Ela pode criar esse ambiente, né? Que é um território, né? Qual é o lugar, né, em que essa consultoria atua, que vão ser os contornos dela, mas ela, ao atuar, ela atua sempre em território, ela não tem como não atuar em território, ela está sempre atuando em um território, qualquer que seja ele, mesmo que esse território esteja, talvez, desconectado, né, a princípio do projeto em si, mas um dos pontos que essa consultoria pode trazer é justamente, né, fazer esse movimento de reconexão, né, com o território, com a biorregião onde ela está inserida. Então, o meu negócio é uma consultoria, e quando eu vou atuar, é uma consultoria, mas quando eu atuo numa biorregião. Então, que biorregião é essa, né? Qual é o desenvolvimento que eu faço do projeto, a partir de que ideia sobre essa biorregião? E aí, esse tipo de mapa, na verdade, é um mapa que é um mapa de apoio, na verdade, só para a gente ampliar o nosso nível de percepção sobre onde a gente vai estar atuando. Massa, adorei a tua provocação. Fala, Lucas. Beleza. Meus são dois pontos, aí um em cima da provocação que foi feita. Porque agora no curso, né, no Gaia, a gente está na conclusão, né, do curso. E aí tem um case de projeto. E é um case de uma marca que vende online, uma marca de cosméticos, ela vende, mas o lugar onde ela existe, onde ela sediou, onde nasceu, era foi para outro, está no terceiro. E aí, quem compra pela internet, entrega para o Brasil. Sim. Né? Só que a base territorial, ela existe em um lugar, né? No caso ali, no litoral, Ubatuba. Então, por mais que o negócio está oferecendo a oferta, sei lá, para fora do Brasil, se fosse,
a base onde a empresa está instalada, ela tem o território. E aí, não necessariamente isso ela está vendendo só para as pessoas que moram ali. Mas no projeto a gente descobriu que o território está inspirando projetos. Então, um novo produto pode surgir ali com base na região. Então, povos indígenas que moram ali, cooperativas, o próprio mar. Então, isso inspira a criação de novos produtos e serviços que podem ser escalados para fora daquela região. Mas, perfeito, Lucas, perfeito. E eu tô nesse momento com uma empreendedora que é exatamente assim, ela vende muito online, ela trabalha em moda sustentável, uma empresa de upcycling, ela vende muito online, mas ela tá sediada num território. Eu falei, então nós vamos trabalhar com um território onde você está sediada, né? E ela tem aspirações enormes de fazer trabalhos assim, muito diversos, através do processo com a moda, o processo com o que ela faz, né? Então, o território dela vai ser um lugar de múltiplas, assim, ações, subprodutos e subserviços da marca dela, independente da venda do produto final ser por internet. Então, perfeito, a tua reflexão foi ótima. Foi uma boa reflexão, assim, teve. E aí, acho que outro ponto que me veio foi sobre... assim, o Economic Canvas, ele é para modelar o negócio, né? A ideia, enfim, mas tanto para começar ou fazer a gestão. Mas me veio assim, se vocês já tiveram experiência com isso também, de trazer algum especialista que é especialista em bases territoriais, assim, aí eu penso geógrafos, arquitetos, ou urbanistas, ou biólogos, pessoas que entendem da coisa, assim, técnica, né, do território, para ver se já surgiu alguma necessidade de uma investigação mais aprofundada, assim, para criar mapas, fazer pesquisas, ou se parte mais da percepção do empreendedor, do conhecimento dele no local. O que eu vou mostrar para vocês agora, só um pouquinho, Jéssica, já vou passar para você. O Angel, clica no Google Maps. Você tirou? Não, você ia... Tá, vou falar, já entendi. Eu achei que você ia querer compartilhar a tela, por isso que eu tirei. Aqui, né? Você pode clicar aí no Google Maps. Esse mapa que a gente criou, tá? É um mapa para vocês enxergarem. Uma das ferramentas dentro do território é a gente criar com o empreendedor um mapa para ele olhar o território onde ele está inserido, tá? E o que tem em volta desse mapa, né? O que tem em torno desse território, né? E aí ele começa a fazer recortes, ele pode ir fazendo o recorte da onde o empreendimento dele está, qual é o tamanho do empreendimento dele nesse território, né? Fazendo mesmo os recortes com aquelas camadas, né? E qual é o todo imediato dele, qual é o todo maior dele, ele consegue fazer esse tipo de retrato. Esse mapa aqui eu construí para a gente se colocar nesse mapa. Então, aqui é para vocês entrarem, se colocarem no mapa. Eu esqueci, eu preciso fazer isso. Eu tentei, mas eu não consegui acessar. Eu não tinha... eu acho que a gente vai precisar mandar e-mail por e-mail, não é? Eu tentei colocar. Então, já fica aqui o convite, a gente vai preparar, vai mandar para vocês aqui nesse compartilhar aqui, e-mail por e-mail de vocês, para todos se inserirem nesse mapa, e cada vez que vocês facilitarem um empreendimento, e aí esse empreendimento nascer, coloca esse empreendimento no mapa, porque aí a gente vai conseguir enxergar os empreendimentos regenerativos que estão nascendo, vai ser incrível. Olha, como a gente se coloca no mapa. Ai, perdão. Achei que você já tinha... Não tem problema, deixa eu abrir aqui que eu posso mostrar como é que coloca no mapa. Porque a minha kombucheria está no lugar errado. Oi, dona Mônica, tem nada a ver com isso aí, não. Gente, deixa só, enquanto a Mel vai abrindo aí, comentar uma coisa que a gente está com o tempo meio super justo. Então, a gente vai terminar com a pergunta. Não dá para fazer, então, desculpa, não dá para fazer, então, acho que colocar no mapa, não dá para fazer um videozinho rápido depois, não precisa ser agora, né? Eu mostro na mentoria para vocês como é que... Isso, beleza, para a gente poder atender a Jéssica e começar a se encaminhar para o nosso Desculpa, Mel, a minha pergunta não era como é que a gente se coloca, de como faz lá, não. Era assim, a gente se colocar o quê? Onde a gente mora ou os empreendimentos? É isso que não ficou claro para mim. Onde você mora, e depois você pode botar os empreendimentos que você facilita, as duas coisas. Tá, tudo bem. Tá, beleza. Fala, Jéssica.
Desculpa. Não, eu queria ainda voltar no tema anterior, que eu acho que o Lucas puxou, e me veio uma dúvida. Na história do quem vende virtualmente um produto, né? Entendi super que subprodutos podem surgir no seu território, da onde aquela pessoa está fazendo, no caso de Ubatuba, né? Que o Lucas deu o exemplo. Mas o produto dela, porque quando a gente fala de território, a gente sempre fala, pelo que eu entendi na economia, que a gente não analisa a partir da necessidade do mercado, a gente sim identifica qual é a identidade daquele território, os potenciais, as características, para o negócio ser inserido. Nesse caso, na realidade, ela criou um produto e está vendendo na internet para o mundo. A necessidade veio da onde? Que não seja da necessidade de um mercado, de um nicho específico, de um público. Então, você está falando do exemplo que eu dei ou do que o Lucas deu? Do que o Lucas deu, da menina que vende o produto. Quem que deu? Não, Está em foi Ubatuba e vende o da produto. moda sustentável, não foi? Ou não? Mas Tá. sim. Enfim, estamos todos em transição. Essa é uma empreendedora que já existe, tem uma marca incrível de moda sustentável, de upcycling, e há pouco tempo ela me falou que ela estava repensando se ela ia continuar. Eu falei, para tudo, porque a gente está aqui, estou aqui ajudando empreendedores a nascerem, você tem um empreendimento incrível, como assim? Porque não está funcionando, um monte de coisa. Então, o que está acontecendo nesse momento, eu estou apoiando ela a fazer o trabalho pelo Reconomy Canvas para se redesenhar e entender quais são os buracos que ela está vivendo, né? Então, ela tem um empreendimento, né? E ela está tentando sobreviver, como todo mundo, né? Então, ela meio que atira para tudo quanto é lado. E, ao mesmo tempo, não está conseguindo sustentar aquilo que ela gostaria de estar sustentando, e é o lugar de paixão dela, né? Então, assim, o Ikigai dela está super alinhado com o trabalho que ela faz, super. Agora, tem alguma coisa na jornada que a gente está começando a desenhar, que a gente vai descobrir, que são as características dos buracos que ela está vivenciando. Uma das características que eu já consegui entender com ela do perfil do território dela é que ela vive num território em que é um território com 3 camadas socioeconômicas, as 3 camadas clássicas socioeconômicas. Uma camada socioeconômica em extrema vulnerabilidade, vamos dizer assim, a classe média e uma classe super ultra rica, e todos assim em cinturões separados no mesmo território, coisa de ruas diferentes, sabe? Então tem aspectos nesse território em que ela também não sabe ainda como permear, não sabe, ela mora há anos nesse território e o empreendimento dela é ali. Então, só para você ter ideia de como é que são as nuances, né? Mas, assim, ela hoje comercializa pela internet, vendendo almoço para pagar o jantar, entendeu? De todos os jeitos. Agora é que ela vai começar um trabalho de desenvolver e olhar para o território onde ela atua. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que era isso que você queria saber, né? Sim, tô tentando encaixar no que eu estou pensando. A gente vai continuar na ferramenta da parte do território ou não? Porque eu tenho outras dúvidas. A gente já está estourando tempo, querida. Então tá bom, vou na mentoria, tá bom. E a gente gosta de honrar o tempo aqui do pessoal, né, que está participando. Bom, a gente teria algumas considerações finais aqui para fazer. Eu queria dar um recadinho para vocês. Bom, os próximos 2 passos do Reconomy Canvas já estão abertos lá na plataforma, os vídeos, né, que é sonho e proposta de valor. E esse nosso encontro de hoje, até amanhã, no máximo no sábado, eu coloco ele também, depois de território, ele vai estar lá, essa aula gravada, a mentoria já está lá também, então vocês já conseguem acessar os vídeos para a próxima semana. Então, eu queria saber se alguém está com dúvida dessa dinâmica. Eu sei que algumas pessoas estão com um pouquinho atrasadas, que não conseguiram ver a parte do território todo, né? Talvez vocês consigam chegar junto, mas assim, a nossa dinâmica é sempre essa, a gente apresenta o material para vocês, os vídeos com antecedência, para vocês trabalharem ao longo da semana e a gente discutir na quinta-feira que vem. Então, só para confirmar se isso está claro para todo mundo, e aí
se vocês precisarem de mais alguma coisa, vamos trocando, a gente tem as mentorias, né, e o grupo do WhatsApp também, qualquer dúvida a gente está também à disposição, tá bom? Não vai ser uma mentoria bonita como é na segunda, terça e quarta, mas a gente consegue dar uma ajudinha se tiver alguma dúvida muito, muito premente, assim, muito, muito forte. Olha, uma coisa que a gente pode fazer é, eu me proponho a chegar tipo 15 minutos antes na mentoria de segunda-feira e para a gente falar um pouco mais sobre o que ainda está, essas pontas que ainda estão em aberto. O que vocês acham? Topa? Então, beleza. Então, na segunda-feira a gente chega lá 3h45 e a gente está junto. Tá? Então é isso, acho que podemos começar a partir para o check-out. Nós estamos nos nossos últimos minutinhos aí para honrar o nosso tempo. E queria saber como é que vocês saem. Dessa vez não vou começar. Alguém pega o bastão. Eu começo. Muito legal a dúvida do outro, né? Passa pela nossa dúvida, a gente vai um ajudando o outro nas perguntas. Acho massa que está surgindo tanta dúvida, porque eu acho que é isso que faz uma ferramenta, né? Melhorar, evoluir, aquela coisa, né? Que vocês escreveram a ferramenta do A ao C. E do D em diante, acho que vai ser construída por muita gente, porque é óbvio, é uma diversidade absurda, mas eu saio feliz, com dúvidas ainda, vou tentar agarrar vocês na mentoria, eu e o Carlos, viu, Carlos? E vamos que vamos, isso aí, estou adorando. Adorei ver vocês todos. E eu vou passar para minha amiga querida, Jéssica, que saudade de você. Isa, amada. Culpa dela que eu estou aqui também, viu? Dela e da Mônica. Não, estou ok. Tem muita dúvida, mas eu estou entendendo que é um espaço restrito para todos nós. Eu aguento esperar a mentoria. Ela vai morder o cotovelo até segunda-feira, mas tudo bem. Mas, assim, acho agora... Estou começando a entender esse modelo de quinta-feira, que, na verdade, é uma grande mentoria juntos, e está tudo bem. Passo para o Cid. Oi, queridos, desculpem ter chegado um pouquinho atrasado. Hoje é tanta coisa para a gente na cabeça que eu marquei 2 compromissos na mesma hora. Então, contornei isso, saí mais cedo de um, vim para cá e eu me apoiei muito no Lucas. Acho que foi interessante a gente ter conversado. A gente fez muito o mapa dele e hoje eu meio que acordei tipo, peraí, está na hora de eu também começar o meu. E não senti muitas dúvidas, mas ao mesmo tempo um incômodo, tipo, caramba, eu tenho tanta certeza que é por aqui o caminho e com essas perguntas eu começo a me embaralhar. Né? Mas é isso, vida que segue e obrigado por estarmos aqui juntos, foi muito bom. Eu tenho que escolher alguém, né? Eu escolhi a Cláudia. Obrigada, Cid. Eu saio muito nutrida também. Foi muito bom escutar as dúvidas dos colegas. Aprendi muito, esclareci várias dúvidas que eu tinha. Então, isso me dá um alento. Eu falei, ok, agora eu já consigo seguir para a próxima etapa. Então, me sinto bastante nutrida mesmo. Passo para a Priscila. Eu saio surpresa pela dinâmica do hoje, não sabia como seria, a palavra que a Jéssica trouxe também, assim, hoje, compreendendo como é a dinâmica da quinta-feira, compreendendo que assim serão as próximas também. E, ao mesmo tempo, me abrir para ouvir cada colocação, cada pergunta, e sinto que eu também sinto algo como a Jéssica, dessas fundamentações além e anterior à ferramenta em si. Né? E em algum lugar de que esse seria o espaço para isso. Assim, em algum lugar meu, assim, imaginando que esse aqui seria esse espaço.
Então, é surpresa, né? Com algumas dimensões. Faça falar. Para Lourdes. Então, eu saio aqui com um pouco de expectativa dos próximos passos, né? Como é que a gente vai evoluir no trabalho. E acho que por hoje é isso só. Eu passo para o Christian. Obrigado, Lourdes, essa dupla. Vamos seguindo. Eu achei muito interessante a dinâmica porque fico imaginando cada um de nós como empreendedores. Então, todas as dúvidas que surgem, material para nós encontrar essas mesmas dúvidas e perguntas com nossos parceiros e com nossos futuros facilitados, né? Maravilha, vamos em frente. Passo para Lucimara. Oi, obrigada, Christian. Então, eu fiquei ouvindo um pouco a Priscila e a Jéssica, acho que tem um lugar em mim que gosta também de pegar um pouco na mão e falar um pouquinho do aspecto central do conteúdo que a gente está, antes de entrar no vamos ver das perguntas, né? E fiquei pensando se existe algum lugar do meio ou se realmente é uma jornada que a gente ainda tem muito para sentir. Esse é hoje o primeiro dia que a gente está fazendo isso juntos, né? Mas para mim sempre é muito bom rememorar um pouco do que é o cerne do dia, né? Antes da gente entrar nas perguntas. Ou seja, qual é o conceito central do Ikigai, ou qual é o conceito central do território, e aí vocês vão lá, né, com essa maestria, e agora vamos para as perguntas. E que não é o maior tempo do momento proposto, mas talvez seja um pouquinho desse tempo. Eu acho que faz chegar todo mundo no mesmo lugar e na mesma energia, talvez, de quem viu, quem não viu. E não é a aula, porque quem perdeu a aula não fez o seu serviço de casa, assim. Mas eu queria trazer isso, eu ressoo um pouco com o que elas trouxeram, no sentido de abertura, da gente chegar no mesmo terreno básico para começar o debate, sabe? Então, eu queria trazer isso e também senti que foi muito bom. Dúvidas que trouxeram, assim, abriram ideias novas aqui para mim. Obrigada pela jornada de hoje, cada um. Eu queria passar para minha companheira, parceira Camila, para ouvir mais um pouquinho ela hoje. Bom, gente, eu saio grata. Grata por tanto aprendizado, por tanta troca, pela confiança, Lucimara, que a gente está trabalhando num projeto dela, que é um projeto lindo. Então, é isso. Acho que para mim a palavra é gratidão. Eu vou passar para a Lu. Obrigada. Bem, pessoal, saio feliz, assim, nesse aprendizado cooperativo. Várias dúvidas minhas foram esclarecidas na do outro, isso é muito bom. Queria compartilhar, assim, que na jornada até aqui, né, que foi muito rápida, essa uma semana, eu estou me sentindo muito vestindo o chapéu da empreendedora e me perguntando em que momento eu vou conseguir vestir o chapéu da facilitadora, encontrando mais ferramentas para me sentir facilitadora. Ou então, por exemplo, no momento do Ikigai, quais são as instruções para eu vestir o chapéu de facilitadora e não só investigar mais sobre mim? Então, eu estou me perguntando sobre isso. Obrigada, estou adorando estar aqui com vocês. Passo para o João. Eu não sei se foi um pouquinho o que a Lucimara quis dizer, mas é meio que eu senti também. Eu sinto falta de um pouco da teoria e do que suporta, o que a gente está trabalhando. E talvez o que eu quero fazer é reassistir hoje e os encontros anteriores para sistematizar as dúvidas de todo mundo, o que está sendo perguntado, para a gente conseguir entender assim, o que... Eu sinto que a gente conversou bastante, mas ficou pouco registrado em algum lugar o que a gente discutiu e o que foi proposto. Então, vou ver se eu faço essa sistematização inicial e depois abro para todo mundo colaborar também. Arrou, João, gratidão. Passa para quem, João? Ixi, agora eu esqueci. O Christian já falou? Já. Christian já falou. Quem que falta? O Carlos. O Carlos está aí?
Lucas não falou, Carlos não falou, Luciana... O Carlos está no hospital com a mãe, talvez ele Ai, não que possa pena. falar, Lucas, tá? então. Tá, para mim são 3 palavras. Acho que desafiado, acho que alinhado também com os conceitos, assim, e acho que também em movimento. São 3 palavras, assim. Para o que eu quero para a próxima semana também. Então é assim. Quem não foi? Agora? Luciana. Tristão. Pode seguir. Oi. Eu tenho muitas dúvidas também, mas eu também acho que ainda tem que correr atrás, até para tirar as dúvidas, entendeu? Então, vamos juntos. É isso. Vamos juntos. Passa para quem, Luciana? Falta... Angélica. Acho, né? Acho que estão nós duas agora. Sim. Eu saio inspiradíssima com esse papo todo que a gente teve aqui. Essa ferramenta ainda vai crescer muito com a colaboração de vocês, podem ter certeza disso, e isso nos dá mais motivação ainda para continuar trabalhando nela e aprimorar cada vez mais com todo esse feedback que a gente está tendo de vocês. Então, saio super inspirada e doida para fazer acontecer aqui. Passo para a Mel. Gente, eu saio muito nutrida das trocas que a gente teve hoje, e saio também estimulada bastante, com vontade de checar também com vocês a compreensão também do processo que a gente se propõe a fazer, que é um processo 100% prático e de aulas invertidas, o que é também uma coisa desafiadora para a maioria de nós. Eu sei porque é desafiador para mim, tá, gente? Então, eu também gosto muito de chegar num lugar e ter um lugar didático expositivo para eu me situar. E a gente se desafiou a fazer um trabalho com vocês bem prático, tanto é que não tem ninguém aqui que seja cru em consultoria ou facilitação, porque era uma das questões que a gente colocou, né, no escopo desse trabalho, porque a gente demanda um lugar de uma certa experiência, né, de estar com conteúdos e ferramentas, né, nesse campo. Então, saio sim nesse lugar de estímulo, porque também é um desafio para a gente também se colocou nesse lugar de experimentar essa metodologia que é tão inovadora em termos de aprendizagem, né, da gente se autorresponsabilizar pela nossa jornada e mergulhar nesses conteúdos com vontade, né, para conseguir caminhar no campo já do aprofundamento, né, nessas práticas, que era o lugar onde a gente está se colocando. Então, saio nesse campo também, saio estimulada e muita vontade de dar a mão para cada um, para que a gente encontre esse lugar, né, como a Lucimara trouxe, um lugar de encontro, né, o lugar onde esses dois universos possam se encontrar de forma a completar, né, aquilo que cada um realmente precisa e vibra, né, nessa jornada. Então, saio assim, e feliz ao mesmo tempo. A Gláucia ainda não falou, passa para a Gláucia. Gláucia! Eu saio muito curiosa para investigar o meu território, estou achando bem curioso mesmo, acho que parece que vai ser coisas surpreendentes, assim, então eu estou bem curiosa. E com vontade de fazer uma sugestão, não sei se é bem uma sugestão, mas foi só uma coisa que eu fiquei pensando, de vocês pensarem aí para o futuro, talvez, com todos esses questionamentos de todo mundo, de querendo um pouquinho mais de teoria, sabe? Querendo aprofundar um pouco mais no tema antes de usar a ferramenta. Não sei, de repente vocês lançarem um curso também de mais da teoria, talvez, que eu acho que pode ser interessante, porque eu entendi qual é a proposta da jornada, né? Então, assim, a proposta é essa. Se vocês forem dar a teoria também, talvez o tempo que a gente tem, a gente não vai conseguir usar tanto, né, para poder praticar a ferramenta. Então, não sei, talvez ser um outro produto aí, enfim. Obrigada. Pode ser que no futuro tenha que ser o dobro do tamanho para a gente poder ou isso, bom, não sei, mas me deu vontade de fazer essa sugestão. Sim. Obrigada. A gente sempre fica num dilema, né? Porque depois de 2 anos de pandemia e todo mundo até aqui de cursos, né, online,
a nossa intenção era justamente não ficar na exposição, né, e trazer uma coisa mais dinâmica e mais prática, por isso que a gente escolheu esse formato. Mas realmente dia a dá pra gente ser pode ter um presencial, né? combo, né, colocar as duas coisas aí. Quem sabe um dia, em breve, dá para ser presencial também, que é tão gostoso, né, gente? Tá fazendo tanta falta. Com abraços, fala bolos essa e palavra, cafés. meu coração já pula quando fala presencial. Então, ok, meus queridos, muito obrigada. Super boa noite para todos. Obrigada pela presença, pelo tempo de vocês. E nos vemos na próxima segunda-feira na mentoria. Melzinha, uma palavra. Tchau, Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Gratidão. Obrigada. Adiós. Beijo. Um beijo, querido. O Carlos não deve estar nem olhando o celular, coitado. Não. Ele ficou. Dropa ele, Angélica. Vou dropar. Cadê? Saiu. Meninas, quantas coisas! Deixa eu parar aqui, peraí.